Vereador, o senhor poderia falar um pouco da sua trajetória política? Eu moro no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, mas eu já milito na política desde muito cedo. Quando morava em Belo Horizonte, antes de vir para o Rio de Janeiro, eu trabalhava em banco e eu militava no Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, que é uma categoria muito lutadora, uma categoria que sabe reivindicar seus direitos. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, foi para estar na Igreja dos Capuchinhos, dirigir a Igreja dos Capuchinhos durante um tempo, eu entendia que eu que naquele momento trabalhava as dimensões da fé e, portanto, dirigindo uma comunidade eclesial, uma comunidade de igreja, eu compreendia que tinha dois elementos que não podiam estar dissociados, que é a dimensão da fé e a dimensão política. Política enquanto ação sociotransformadora. Depois de um determinado tempo, fazendo sempre essa leitura e essa ligação, juntando essas duas dimensões da vida, que algumas pessoas acham, inclusive, que não se juntam, que têm que ser dissociadas, eu acabei, depois que deixei o sacerdócio, em 2002, filiando-me ao Partido dos Trabalhadores, um partido com quem eu tinha comunhão já há muito tempo, é a minha primeira filiação. Filiei-me ao Partido dos Trabalhadores, depois lecionando, trabalhando com magistério, trabalhando em diversas escolas, acabei compreendendo que a minha ida para a política enquanto busca de um mandato popular, eu poderia contribuir mais com aquilo que eu acredito, que é um processo de transformação da sociedade. Então aí tentei uma cadeira na Alerj, fui candidato a deputado estadual, depois não fui eleito, mas aquilo sinalizou para mim a possibilidade de uma futura candidatura. Candidatei-me a vereador em 2008, fui eleito e hoje estou no meu segundo mandato, quando em 2012 fui reeleito para mais um mandato popular, um mandato que quer representar o povo dessa cidade. Então, essa é um pouco o caminho, a trajetória que eu tenho feito até agora. O que mudou do primeiro para o segundo mandato? Nós continuamos abraçando as mesmas bandeiras, a bandeira da educação, da cultura, da discussão da política social enquanto uma política adequada para garantir vida e dignidade aos homens e mulheres que vivem nas ruas, a questão da arte pública, a questão também dos outros temas que a cidade não nos permite ficar de fora, a questão do transporte, da saúde. Acho que essas bandeiras que nós assumimos, também a bandeira da moradia, essas bandeiras que nós assumimos no primeiro mandato, elas continuam agora. Eu acho que com um pouco mais de experiência minha pessoalmente e da equipe que já trabalha comigo desde o primeiro mandato. Vereador, o senhor gosta de dizer sempre que o seu mandato é um mandato participativo. Qual o espaço que a população do Rio de Janeiro tem atualmente no seu mandato? Olha, primeiro eu quero dizer que eu quero que meu mandato seja participativo. Essa também é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil. Eu não tenho cunhado, por exemplo, como um lema do meu mandato popular participativo, até porque poderia soar uma forçação de barra. Mas eu compreendo que um mandato como o meu, um mandato que ele é exercido um pouco na confiança das pessoas que conhecem o meu trabalho e que se aproximam dele, ele não tem condições de ser de um outro tipo. Ele tem que ser um mandato que tem o tempo todo interlocução com a sociedade, interlocução com a população. É por isso, por exemplo, que nosso mandato é um mandato marcado por muitos fóruns, é um mandato marcado por muitos debates, é um mandato marcado por muita presença nas praças. Nós estamos aqui na Praça Sans Penha, na Tijuca, e aqui, por exemplo, é um ponto onde todos os sábados o nosso mandato tem uma banquinha onde a gente presta contas para a população daquilo que a gente está fazendo lá. E aí algumas características legislativas dessa dimensão popular e participativa de um mandato legislativo é o nosso entendimento de, por exemplo, propor na Câmara Municipal um projeto de tribuna livre, a abertura daquele espaço que só os vereadores falam, para que as pessoas falem também. Também é projeto nosso a discussão de uma lei na Câmara para a chamada consulta popular. Então não é só apresentar a legislação, não é só fazer uma lei, não é só ter a cabeça muito iluminada e dizer assim, olha, vou fazer uma lei muito boa para o povo. É preciso perguntar ao povo se de fato aquela lei vai atendê-lo. Vereador, o senhor apresentou alguns projetos de lei na Câmara Municipal, alguns desses projetos viraram leis.
como a que garante ao artista de rua se apresentar em logradouros públicos. O senhor poderia falar da importância dessa lei para o artista de rua e para a cidade do Rio de Janeiro? Essa lei 5429, eu tenho orgulho de dizer, ela não foi produzida por mim ou pelo meu mandato. Ela foi produzida também por nós, mas ela foi uma produção coletiva onde centenas de artistas estiveram conosco, clamaram por essa lei e hoje ela é uma lei copiada em diversas capitais brasileiras. Núcleos de artistas de rua da cidade do Rio de Janeiro, em seminários pelo Brasil afora, levam a lei, publicam essa lei, dão publicidade a ela e muitos vereadores em diversas capitais e cidades grandes brasileiras apresentaram essa lei e conseguiram aprová-la. Mas tem outras leis também que eu considero muito importantes e também leis construídas coletivamente. Nós, por exemplo, no contato com os professores, desde 2009, nós estamos trabalhando, labutando para garantir que janeiro seja mês de férias dos profissionais de educação. As pessoas dizem assim, mas que novidade tem isso? Janeiro já é férias mesmo? Tá bem, é férias, mas não era isso regulamentado em lei. Com essa lei, está impedido essa secretária ou qualquer outra que venha de, por exemplo, quebrar as férias dos professores de 20 de dezembro a 20 de janeiro, comendo aí, inclusive, o chamado recesso natalino, que já é direito garantido de todo trabalhador. Outra lei que também vai ao encontro das necessidades dos educadores e dos educandos é uma lei que garante que as escolas elas têm que ter as suas salas de aulas climatizadas. E aí tem outras tantas, todas elas construídas na discussão com os interessados. O senhor atualmente preside a Comissão de Educação e Cultura da Câmara. Você poderia falar um pouquinho da atuação da comissão? Essa comissão é uma comissão que eu já havia presidido em 2009. Fizemos um trabalho muito legal, de muita discussão, de muitas audiências públicas. E hoje, esse ano de 2013, eu novamente presido a Comissão de Educação e Cultura. E em presidindo essa comissão, nós temos diversas discussões. Colocar na pauta da Câmara os temas da educação, colocar na pauta de discussão, colocar no dia a dia o entendimento de que ou nós qualificamos e melhoramos as condições de trabalho dos profissionais de educação e o ambiente onde a educação se dá, ou então nós vamos apenas continuar com o chavão de que a educação é prioridade da classe política. Nós precisamos acabar com esse chavão. Educação precisa sair das palavras, ela precisa ser, na verdade, não beneficiada, né? Porque não é um benefício dar educação, mas ela precisa ser prestigiada, ela precisa ser respeitada para que a nossa sociedade mude. Então, à frente da Comissão de Educação, o que eu tenho feito é isso, colocado os temas, colocado as pautas da educação e como essa comissão também é de cultura, colocado também as pautas do tema da cultura. Nós, lá da Câmara, temos tentado dar a nossa contribuição para que a comunicação não fique na mão de meia dúzia de famílias brasileiras. Agora, nós estamos discutindo, por exemplo, o Canal da Cidadania, que é um canal com 4 faixas, em que 2 delas são da sociedade civil. Vereador, quais as principais bandeiras na Câmara Municipal? Então nós temos a questão da educação, da cultura, da moradia, da população em situação de rua, do comércio ambulante, dos artistas de rua. Quer dizer, tem uma gama de ações com as quais a gente trabalha. E aí tem algumas, né, assim, para resumir um pouquinho, são algumas que são mais violadas nos seus direitos, né, que sofrem mais violações. Dentre elas a questão da moradia. Temos diversos lugares da cidade, e eu digo isso sempre, eu não sou vereador de um bairro, sou vereador da cidade toda, então os temas ligados à política do município, eu tenho que tocar todos eles em diversos bairros. A questão da moradia tem uma discussão específica que virou um simbolismo na cidade, no estado, no Brasil e até internacionalmente, que é a questão de Vila Autódromo. Vila Autódromo, como outras comunidades, vou dar essa como exemplo, né? Podia falar da Indiana no Borel, podia falar também das comunidades que estão sendo remanejadas para triagem, podia falar do povo de Madureira, do povo de Campo Grande, Santa Cruz, mas eu vou falar de Vila Autódromo para dizer, os pobres normalmente moram nos seus lugares, constroem suas casas ao seu jeito, o poder público não intervém, o poder público não chega inclusive com os serviços. Aí quando as áreas que os pobres moram começam a ficar valorizadas, eles são retirados de lá exatamente para valorização ou para levar em consideração a especulação imobiliária. Então de áreas de pobre viram áreas de ricos.
E aí, qual é o subterfúgio, qual é o argumento do poder público? É que ali é área de risco. Então nós temos diversos lugares que foram considerados áreas de risco e que ao tirarem os pobres foram construídos condomínios. Então em relação à Vila Autódromo, nós estamos vigiando. E não é nós que estamos vigiando somente, não somos nós somente. Quem está vigiando é o mundo tem um olhar voltado para a Vila Autódromo. Na questão da população em situação de rua, por exemplo, o nosso olhar é um olhar muito atento à questão da violação dos seus direitos. A questão dos camelôs, a mesma coisa. Violação dos direitos, quando é sobre os pobres, a mão do Estado é muito pesada. E aí é difícil ter quem os defenda. Então, essas são nossas bandeiras. Quais os seus planos para o futuro? Os meus planos para o futuro é continuar na política, dando a minha contribuição. O meu plano é, a partir do meu pequeno trabalho, que eu sei que é um pequeno tijolo na construção dessa sociedade que eu quero diferente dessa que está aí. Então, nesse sentido, eu sonho, por exemplo, que nas próximas eleições, que o povo vote com mais consciência, que as eleições deem uma resposta à sociedade. E eu tenho também, assim, como quase uma bandeira, e que eu posso também caracterizar como um sonho, é que nós resgatemos a dignidade da política. Há pessoas que dizem assim, política é coisa ruim, né? Política é coisa que a gente não deve discutir. Estamos enganados, porque se a gente não discute, outros discutem por nós. Se a gente não faz opção, outros optam por nós. Porque é da política que nasce o preço do feijão, do arroz, é dela que vem o preço do ônibus, é dela que vem o preço do nosso vestuário, da nossa moradia, é ela que determina os passos que a gente dá. Então nós precisamos resgatar a dignidade da política e este é o meu grande sonho, que um dia a classe política, toda ela, de fato, responda às demandas da sociedade para construir uma cidade, um estado, um país, um planeta que não exclui ninguém. Obrigada, vereador. Eu que te agradeço. Obrigada. Um abraço.